Após as parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor, que enfatizaram o valor supremo do reino, e a resposta apropriada de rendição total, Jesus apresentou outra parábola agrícola marítima que retorna ao tema do julgamento final. A parábola da rede, registrada exclusivamente no Evangelho de Mateus, conclui uma série de 7 parábolas sobre o reino pronunciadas por Jesus em um único dia de ensino intensivo. Jesus disse: "O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores arrastaram-na para a praia, e assentados, puseram os bons em cestos. Os ruins, porém, lançaram fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos, e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes." Para os ouvintes originais de Jesus, muitos dos quais eram pescadores ou viviam em comunidades pesqueiras ao redor do mar da Galileia, esta imagem era profundamente familiar. A rede mencionada aqui não era uma pequena rede de lançar usada por um indivíduo, mas uma rede de arrasto shogen, em grego, menos uma rede grande, às vezes medindo centenas de metros de comprimento, usada por equipes de pescadores trabalhando cooperativamente. O processo era elaborado e trabalhoso. A rede era lançada ao mar, frequentemente de barcos posicionados estrategicamente, com pesos mantendo a borda inferior próxima ao fundo do mar e flutuadores mantendo a borda superior próxima à superfície. Conforme os barcos se moviam, ou a rede era gradualmente puxada em direção à praia, ela capturava tudo em seu caminho: peixes de todas as espécies, tamanhos e qualidades, mas também detritos, vegetação marinha e criaturas não comestíveis. Quando a rede estava cheia e era finalmente arrastada para a praia, começava o trabalho de separação. Os pescadores se assentavam menos, indicando o processo cuidadoso e deliberado. Não ação apressada, menos, e metodicamente separavam a captura. Peixes bons, menos aqueles de espécies comestíveis, tamanho adequado e condição apropriada a menos, eram cuidadosamente colocados em cestos para venda ou consumo. Peixes ruins, espécies proibidas pela lei judaica, peixes pequenos demais, espécimes danificados ou em decomposição, eram descartados. Esta separação era governada por critérios objetivos, não era questão de preferência pessoal ou capricho arbitrário dos pescadores. A lei mosaica especificava claramente quais criaturas aquáticas eram limpas comestíveis e quais eram imundas proibidas. Levítico 11. 9-12 estabelecia criaturas aquáticas com barbatanas e escamas eram permitidas. Aquelas sem estas características eram proibidas. Havia também considerações práticas de mercado. Peixes muito pequenos não tinham valor comercial. Peixes danificados não podiam ser vendidos. Jesus usou esta prática pesqueira familiar para ilustrar realidades espirituais profundas sobre o reino de Deus e seu destino final. A parábola ensina várias verdades cruciais que merecem atenção cuidadosa. Primeira, a universalidade do alcance do Evangelho. A rede apanhou peixes de toda espécie. Não era seletivo em sua coleta inicial. Capturou tudo em seu caminho, sem discriminação prévia. Similarmente, o Evangelho do Reino é proclamado amplamente, alcançando pessoas de todas as raças, classes sociais, contextos educacionais e condições morais. O convite é universal. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Esta universalidade do convite evangélico é um dos aspectos mais gloriosos e radicais do cristianismo, em um mundo profundamente dividido por barreiras étnicas, sociais e religiosas. O Evangelho proclama que não há distinção entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. A rede do reino não discrimina com base em nacionalidade, gênero, status econômico ou passado moral. Segunda, a mistura atual na comunidade visível do reino. Dentro da rede, que representa a igreja visível nesta era, menos há uma mistura de peixes bons e peixes ruins, crentes genuínos e falsos professos, regenerados e não regenerados. Esta realidade ecoa o ensino da parábola do joio e do trigo, onde Jesus advertiu que o campo, o mundo, e por extensão a igreja visível, conteria uma mistura até o julgamento final. Esta verdade tem implicações importantes
e para alguns perturbadoras, significa que não podemos assumir que todos que professam fé cristã frequentam igreja regularmente ou participam de atividades religiosas são necessariamente crentes genuínos. Jesus advertiu: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Simultaneamente, esta verdade deve nos tornar humildes e cautelosos em nossos julgamentos. Não podemos ver corações como Deus vê. Nossa capacidade de discernir quem é genuinamente regenerado é severamente limitada. Pessoas que parecem espiritualmente vibrantes podem estar se enganando. Aqueles que parecem fracos ou inconsistentes podem ser crentes genuínos lutando em sua jornada. Como na parábola, a separação final não é nossa responsabilidade, mas de Deus. Terceira, a inevitabilidade e finalidade do julgamento. Assim será na consumação do século. Jesus conectou explicitamente a imagem da separação de peixes ao julgamento escatológico final. Este não é evento hipotético ou opcional, é certeza absoluta. Há um dia designado, quando a história humana como a conhecemos chegará ao fim, e toda pessoa será julgada. Jesus identificou os agentes deste julgamento. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Assim como os pescadores espertamente separavam peixes bons de ruins, os anjos executarão o julgamento divino com precisão perfeita. Não haverá erros, injustiças ou casos limítrofes problemáticos. Cada pessoa será infalivelmente classificada segundo critérios divinos. A base desta separação é claramente moral e espiritual. Os maus dentre os justos não é separação baseada em etnia, riqueza, educação ou até religiosidade externa, mas em condição espiritual real. Os justos são aqueles que foram justificados através da fé em Cristo, cuja justiça é a justiça imputada de Cristo mesmo, não mérito próprio. Os maus são aqueles que permaneceram em rebelião contra Deus, rejeitando a provisão divina de salvação. Quarta, a seriedade dos destinos finais. Jesus não suavizou ou minimizou as consequências do julgamento. Os maus serão lançados na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esta linguagem dramática e terrível aparece repetidamente nos ensinamentos de Jesus sobre o julgamento final. Descreve não aniquilação ou inexistência, mas sofrimento consciente e duradouro. A frase choro e ranger de dentes comunica angústia extrema menos choro, expressando tristeza profunda, e ranger de dentes sugerindo raiva, frustração e tormento. É imagem de desespero total, remorso sem alívio e percepção devastadora de perda irreversível. Aqueles que passaram a vida terrena rejeitando a Deus enfrentarão a eternidade separados dele, sem possibilidade de reversão ou apelo. Esta doutrina do julgamento eterno é talvez o aspecto mais difícil e desconfortável do ensino de Jesus para mentes modernas. Muitos prefeririam reinterpretá-la como metáfora para sofrimento temporário, aniquilação eventual, ou simplesmente dispensá-la como linguagem hiperbólica não destinada a ser levada literalmente. Mas a honestidade exegética exige que reconheçamos. Jesus ensinou clara e consistentemente sobre destinos eternos divergentes para os justos e os ímpios. Isto levanta questões profundas sobre o caráter de Deus. Como pode um Deus de amor condenar pessoas a tormento eterno? Diversas respostas teológicas foram propostas através da história da Igreja, mas elementos essenciais incluem a seriedade absoluta do pecado como rebelião contra um Deus infinitamente santo, o respeito de Deus pela liberdade humana, permitindo que escolhas livres tenham consequências eternas, e a justiça de Deus que não pode simplesmente ignorar mal moral, mas independentemente de como reconciliamos intelectualmente estas verdades. A parábola tem função prática urgente: advertir-nos sobre a realidade do julgamento e motivar-nos tanto ao autoexame honesto quanto à urgência evangelística. Se o julgamento final é real, então nada é mais importante do que garantir que estamos entre os peixes bons destinados ao reino eterno. Como podemos saber
se somos peixes bons. A Escritura fornece múltiplos testes. A fé genuína em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, a evidência de novo nascimento espiritual, manifestado em transformação progressiva de caráter, a amor crescente por Deus e por outros, a perseverança na fé apesar de dificuldades, a fruto do Espírito visível em nossas vidas, a fome pela palavra de Deus, a convicção de pecado quando desobedecemos. Estas não são questões para inspeção neurótica obsessiva, mas para reflexão sóbria e honesta. A Escritura nos encoraja. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios 13, 5. E providencialmente oferece tremenda segurança. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. João 3 e 36. A parábola também deve motivar urgência evangelística. Se sabemos que separação final está chegando, que milhões ao nosso redor permanecem peixes ruins destinados à fornalha acesa a menos que sejam transformados pela graça de Deus, como podemos permanecer indiferentes? Paulo escreveu: conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. 2 Coríntios 5 e 11. A realidade do julgamento deve entrar-nos não de arrogância condenatória, mas de compaixão urgente. Finalmente, a parábola nos ensina sobre paciência divina. A rede permanece no mar por tempo estendido, continuando a recolher peixes até estar cheia. Deus não está apressando o julgamento. Pedro explica: o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. A demora aparente do julgamento não é negligência divina, mas misericórdia estendida, menos tempo adicional para arrependimento e fé. A parábola da rede nos confronta com a realidade inevitável do julgamento final. Assim como a rede eventualmente é puxada para a praia e seu conteúdo separado, chegará o dia quando a história humana será concluída e cada pessoa será julgada. A separação será completa, os critérios justos e os destinos eternos. Esta verdade solene deve produzir 3 respostas em nós. Primeira, autoexame honesto para garantir que estamos entre os justos através de fé genuína em Cristo. Segunda, urgência evangelística para proclamar o Evangelho àqueles ainda não alcançados pela mensagem salvadora. Terceira, humildade e dependência contínua da graça de Deus, reconhecendo que qualquer bondade que possuímos é inteiramente obra de sua misericórdia transformadora. A rede ainda está no mar. O tempo de graça continua, mas um dia menos, um dia conhecido apenas ao Pai. Menos a rede será puxada, os anjos serão enviados, e a separação final ocorrerá. A única questão que importará eternamente é: você é peixe bom ou ruim? E se bom, pela graça de quem você foi transformado. Que possamos viver cada dia à luz desta realidade eterna, prontos para aquele grande dia de separação.